Todo mundo já sabe que ler os rótulos dos alimentos é muito importante para garantirmos a qualidade do produto comprado, não é mesmo? Porém, a maioria das pessoas ainda presta atenção somente na quantidade de calorias descrita na embalagem. Já sabemos que não são apenas as calorias que ditam uma dieta balanceada. Diversos outros componentes determinam o resultado da sua saúde e emagrecimento. Veja só. Por que olhar a tabela nutricional? Na tabela nutricional, nós conseguimos as informações do que consta naquele produto, né? Que vitaminas, que minerais, quanto de proteína, carboidrato nós estamos consumindo. Além disso, é muito importante a gente analisar o que consta na lista de ingredientes. Então, além da tabela nutricional, onde nós temos ali os percentuais, a ordem como os ingredientes estão dispostos nessa parte do rótulo é bem importante, porque o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade e assim sucessivamente. Então, o segundo, o terceiro ingrediente, o último é o que nós temos em menor quantidade neste alimento. E além do sódio, qual que é o outro item que pode ser maléfico e prejudicar a saúde? A gordura trans, então ela não é uma gordura natural, como é o caso da gordura saturada. Ela é uma gordura produzida, ela é fabricada na indústria, justamente para dar consistência, para dar crocância. Então, na verdade, o nosso corpo não precisa de gordura trans. Então, o ideal é que nós consumíssemos alimentos que não possuem. Essa é uma informação bem importante da gente olhar olhar ali na tabela nutricional para ver se consta ou não. Normalmente, em pacotes de bolacha, vai constar 0% de gordura trans na porção, dependendo da bolacha. Se tiver escrito bem pequenininho embaixo na porção, é porque ali em 2, 3 bolachinhas tem uma quantidade menor de gordura trans que a indústria é obrigada a mencionar. Então eles colocam que tem 0% de gordura trans na porção. Só que se a pessoa consumir uma quantidade um pouco maior, talvez já ultrapasse o que seria o máximo de uma pessoa consumir por dia. Então isso é importante que as pessoas olhem a informação às vezes até menorzinha, em letras menores, porque às vezes ali tem uma parte bem importante e se tiver gordura trans, a gente com certeza está aumentando as chances de desenvolver problemas de saúde. A porção de um alimento é conforme o fabricante determinou. Então, por exemplo, 3 bolachas pode ser uma porção desse pacote. 1 colher de sopa, se for uma farinha, né? Então, é conforme está descrito já no início da tabela nutricional. Seja na medida caseira, que vai ser em colher de sopa, em xícara, ou então vai estar também em gramas. 5 gramas, 10 gramas, normalmente vai ter essas duas informações. Então, a nossa tabela nutricional, ela se baseia em 2.000 calorias por dia, né? Então, por exemplo, se ali tem 100 calorias através daquela porção, é porque eu estou consumindo de 2.000 calorias diária, que seria um valor padrão que é utilizado, então eu estou consumindo 100, aí vai ter o percentual que esse 100 significa baseado em 2.000 calorias. Isso vale para o sódio também, por exemplo, que nós devemos consumir uma média de 2.400 miligramas de sódio dia. Então, se eu estou consumindo ali 240, eu estou consumindo 10% do valor diário. Então, é sempre com base no que as RDIs sugerem, né, no que é sugerido através das legislações e quanto daquilo eu estou consumindo. O valor energético é exatamente a caloria, né? Então, 10 calorias, 15 calorias, 200 calorias, isso tá sendo mostrado na forma de valor energético. O carboidrato, ele está presente no arroz, no macarrão, no aipim, no pão, nas farinhas. Então, quando se referir em carboidrato, é sempre alguma coisa que se transforma em açúcar no nosso sangue. Então, vai ser o açúcar mesmo, ou um outro farináceo, um outro cereal, o próprio arroz, que dentro daquele produto, né, vai estar na lista de ingredientes. Proteína, então vai ser um alimento, por exemplo, que tem uma proteína do arroz ou uma proteína do soro do leite, ou é um produto que tem uma carne, um frango. Então a parte de proteína está se referindo a esses ingredientes. Ou ainda a proteína que está num grão, por exemplo, num grão de bico, num feijão. Então ali quando se refere à proteína é a parte desse alimento que é proteína. Gorduras totais, então vai estar somado tanto gordura insaturada, que é a gordura de origem vegetal, quanto a gordura trans, que é uma gordura produzida na indústria, não é natural, e a gordura saturada, que é de origem animal.
Gordura saturada, então, é a gordura que é proveniente de origem animal. Então, se tiver uma manteiga, se tiver uma nata, se tiver um queijo, vai ter uma gordura que é de origem animal, então vai estar aparecendo nas gorduras saturadas. Trans, então, é essa gordura que é produzida na indústria, né? Ela passa por um processo de transformação, por isso que se chama trans, e é aquela gordura que quanto menos tiver, melhor. Os alimentos integrais, eles normalmente têm fibra, então os feijões, a aveia, a quinoa, tem fibra, né, que é algo que não é digerível, então ela vai ajudar a formar o nosso bolo fecal, melhorar o funcionamento intestinal e vai aparecer nessa classificação de fibra alimentar. Sódio, ele é uma parte do sal, né, para ficar mais fácil para entender. Então ele é o que conserva o alimento, é o que ajuda a realçar o sabor, e se ele tiver em excesso, é ele que pode facilitar aumentar, por exemplo, pressão arterial. Vera, então vamos mostrar então como se deve olhar os rótulos dos alimentos. Então aqui nós temos um exemplo de achocolatado, bastante usado, né, pelas crianças hoje em dia. Então assim, aqui a gente consegue ver bem a diferença do que eu comentei de ter mais ou menos de um determinado produto. Esse achocolatado e ambos têm cacau e açúcar mascavo. A diferença é que se a gente olhar os ingredientes desse, ele tem cacau e açúcar. Esse aqui nos ingredientes está açúcar e cacau. Então ambos são orgânicos, só que pelo rótulo nós percebemos que esse é um produto que tem mais cacau e esse é um produto que acaba tendo um pouco mais de açúcar. Além disso, nós temos as opções que também gera bastante dúvida, as versões integrais, né? Então aqui nós temos outros dois exemplos de bolachas integrais, bolachas salgadas integrais. Se nós olharmos esse rótulo aqui, o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, quer dizer, esse ingrediente está em maior quantidade neste produto. Esse aqui também é um produto integral, porém, o primeiro ingrediente é farinha branca. Então, ele é um produto integral com uma quantidade menor de fibra, menor de farinha integral. No Brasil, não existe uma legislação que obriga a ter um percentual específico de produto integral para ser chamado de, né? Então, tendo um pouco de farinha integral, ele pode ser chamado, mas essa bolacha já é uma bolacha mais integral do que essa, por exemplo, né? Outro alimento bastante consumido é o chocolate, né? Então, quando a gente pega uma versão de chocolate amargo, 70% cacau, e uma versão de chocolate ao leite, o primeiro ingrediente nesse chocolate amargo é a massa do cacau, né? Que é a parte mais saudável, mais interessante do chocolate. Aqui a gente começa com açúcar, leite e depois aparece o cacau. É um chocolate também, ambos são chocolates, só que esse é um chocolate mais interessante para a saúde por ter mais cacau. E um último que a gente pode citar aqui, que também entra mais ou menos nessa linha ali dos integrais, nós temos um produto que é chamado de light e um produto que é chamado de integral, né? Ambos têm farinha integral, porém, nesse produto aqui, a quantidade de farinha integral é maior do que nesse produto aqui. Aqui nós vamos ter mais farinha refinada, apesar de ser light, e aqui nós temos mais farinha integral. Isso faz com que nós tenhamos mais saciedade quando consumimos esse tipo de alimento, o que pode facilitar até uma perda de peso mais do que um produto light. O bom seria se ele fosse light e integral ao mesmo tempo, mas às vezes o fato de tirar um pouco de açúcar acaba acrescentando mais farinha refinada, né? Então, às vezes o mais importante não é a tabela nutricional ali olhando os carboidratos, o importante é você ver os ingredientes, qual que é o primeiro que está, para ver qual que é a composição que tem mais. Exatamente, porque uma farinha integral é carboidrato da mesma forma que uma farinha refinada. Um açúcar mascavo é carboidrato da mesma forma que um refinado, mas se eu consumir uma versão mais integral, menos refinada, a probabilidade de eu me intoxicar, aumentar muito os níveis de glicose na corrente sanguínea é menor. Então, se eu estiver consumindo um produto mais integral, eu vou ter mais controle da minha saciedade, o que pode facilitar, além de funcionamento intestinal, até uma manutenção do peso. Então, certamente, olhar os ingredientes é até mais interessante, na minha opinião, do que só a tabela nutricional. E mais claro, quem que tiver interesse em realmente ter certeza do que está consumindo, aos poucos ir conhecendo, entendendo como que toda essa tabela nos mostra o produto que está dentro, assim a gente garante mais saúde. E quais são as dicas finais?
Então, sempre que a gente for olhar um rótulo, o ideal é a gente não ir só pela cara principal dele. Então, se ele tem uma característica light ou diet, se a pessoa não tiver um diabetes, por exemplo, é interessante pesquisar que tipo de adoçante tem, porque pode ter um adoçante artificial que, para quem não tem diabetes, não é interessante consumir, né? Novamente, eu reforço que olhar o valor calórico não é o principal, e sim olhar o rótulo como um todo, começando pela lista de ingredientes.